Bem, vamos falar agora sobre um assunto que atinge a maioria dos brasileiros e com certeza você que nos assiste também vai ficar ligado nesse papo. Vocês já estão vendo a Regina ali no nosso link para conversar conosco e ela já está aqui do lado de fora do nosso estúdio para falar sobre a aprovação que aconteceu essa semana no plenário da Câmara, que é a proposta de emenda constitucional que amplia os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Creuza Maria Oliveira, que é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e a advogada Sandra Damiotti, que vai conversar com a Regina. Como é que é, Regina? Esse assunto dá pano para manga, né? Esse assunto está gerando muita discussão e não é para menos, né, Sandra? As medidas já foram aprovadas e quais são essas medidas? Então, a extensão é uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que ela estende os direitos dos empregados domésticos, equivalendo aos empregados urbanos. Na prática, o que vai acontecer? Na prática, é a extensão. Já existe o fundo de garantia que é facultativo, agora vai ser obrigatório, mas a diferença no caso de uma demissão de 40%, as férias que já existem, que são de 30 dias, mais 1/3 do valor, e mais tem redução, né, no recolhimento do INSS, favorecendo o empregador, mais esses direitos dos empregados, né? Isso vai complicar a vida dos empregadores? Então, na verdade, alguns empregadores já vêm recolhendo o fundo de garantia, mas é facultativo, agora passa a ser obrigatório. Isso, extensão desses direitos, né, que é o registro em carteira. O que pode complicar um pouco, o que eu acho que precisa ser adequado, é a questão das horas trabalhadas, que elas vão ser estipuladas em 44 horas, igual ao dos urbanos, 220 ao mês, e ultrapassado esse período vai ter que pagar as horas extras. E agora a gente vai ouvir a Creuza, que veio especialmente da Bahia para debater sobre esse assunto. Você acha que vai complicar a vida dos empregadores? Não, não vai complicar, porque nós já temos quase todos os direitos, né? O que vai acontecer agora é o FGTS, assim como a doutora já falou, ser obrigatório. O FGTS é a questão da carga horária que nós ainda não temos, né? E, assim, a primeira lei que a gente teve foi em 72, depois em 88, e a gente vem conquistando esses direitos assim, a pouco, de 10 em 10 anos, né? Regina. E aí a gente vê, assim, que é importante para uma categoria que é formada por mulheres, e são cerca de 8 milhões de trabalhadoras nesse país, chefe de famílias, né? E que sobrevive desse trabalho. Mas, Creuza, você não tem medo de que os empregos diminuam? Não vai diminuir, porque a gente sabe assim, logo no primeiro momento, quando é aprovada a lei, existe aquela euforia, um terror terrível, tal, né? Mas depois vai se acalmando e normaliza. Isso aconteceu em 72, né? E em 88 também dizia que ia ter desemprego, que ia acabar. Ao contrário, a categoria cresceu, que de 5 milhões passou para 7 milhões e 200, de acordo dado do governo federal. Então, não diminui, até porque a categoria de trabalhadora doméstica é importante para a sociedade, né? Para uma pessoa, uma trabalhadora ou um trabalhador sair para trabalhar, para ir buscar o seu sustento, né? Precisa de alguém dentro da sua casa trabalhando, né? Então, com certeza, não vai ter nenhum problema. Logo no início vai ter aquela euforia que já está tendo, inclusive, mas depois tudo se ajusta. Diga, Douglas. Bem, Regina, aqui nós fomos para as ruas da cidade, aqui de São Paulo e da região metropolitana, para trazer algumas perguntas, porque nas ruas da cidade, pelas ruas do Brasil, muitas dúvidas também. Vamos acompanhar essa primeira pergunta. Oi, meu nome é Jéssica Sena. Eu gostaria de saber como que eu faço para depositar o fundo de garantia da minha empregada doméstica. Então, essa pergunta é muito importante, porque, como eu até estava falando com a Creuza anteriormente, é assim, você deveria procurar um contador para que ele fizesse o registro, fizesse um documento, recolhesse numa guia especial. Hoje as coisas vão facilitar. Fez o registro, vai fazer o depósito, leva a carteira, os documentos da empregada, até uma agência da Caixa Econômica, conversa com o gerente, informa que você quer fazer o depósito e lá... A precisa estar junto? Sim, porque... A funcionária precisa ir junto? Me parece inicialmente que sim, mas pelo menos os documentos do empregado, sim. E aí já faz uma inscrição, né, no FGTS e já vai fazer o recolhimento devido. Hoje já está muito mais simplificado. Vamos ouvir mais uma pergunta? Meu nome é Maria Aparecida.
Prado de Souza. Eu gostaria de saber, se eu for registrada, eu teria direito ao plano de saúde. Plano de saúde, quem quer responder? Sandra ou Creuza? Sandra é melhor? As duas. Então, diga. Veja só, o plano de saúde ele é importante, mas o mais importante que o plano de saúde é a previdência, que é a previdência que vai garantir o seguro previdência quando a pessoa chegar na idade para se aposentar, para receber a licença gestante, o auxílio doença. Então, entre o seguro saúde e a previdência, é melhor a previdência. Agora, se puder ser as duas coisas, tudo bem. E quem recolhe a previdência, Creuza? A funcionária ou a patroa? As duas, né? No caso, tem a parte da empregadora e a parte da trabalhadora. Hoje, é 8% da trabalhadora e 12% do empregador. 8% da trabalhadora, da funcionária e 12% da empregadora, que tem uma proposta nessa PEC de diminuir, inclusive, a alíquota, passar de 12% do empregador para 6%. E isso vai ser uma vantagem com a PEC. Aí ficaria 6% para a patroa e 8% para a funcionária. Mas quem que vai no banco e faz o depósito, Creuza? Mas a lei fala que tem que ser a empregadora ou o empregador que tem que fazer o recolhimento. Não é responsabilidade da funcionária. Então, quem tem que fazer esse depósito ou recolher a previdência é o empregador ou a empregadora. E tem que mostrar o recibo para a funcionária ou não precisa? Precisa sim. Inclusive, a trabalhadora ela tem que ter os comprovantes para ela saber se está ou não fazendo o depósito do INSS. Né? Hoje é em carnê, né? Isso. Né? Então, quando o empregador termina de pagar, terminou o carnê, entrega para a trabalhadora para ela ir guardando o seu carnê. Perfeito. Né? Meninas, muito obrigada. Quer algumas considerações finais ou não precisa? Então, com relação a essa pergunta do plano de saúde, então vai caber às organizações, aos sindicatos, estabelecerem cláusulas de convenção coletiva da categoria. A PEC especificamente não fala disso, né? Quem quiser ter mais informações, Creuza, busca onde? A funcionária que quiser saber dos seus direitos. Tem que buscar o sindicato, né? Aqui em São Paulo tem vários sindicatos, como lá na Bahia nós temos um sindicato, só tem um da categoria, aqui em São Paulo tem vários. Então, a pessoa entra no site e descobre onde o melhor tem em Campinas, tem aqui em São Paulo, capital, tem em São José do Rio Preto, tem em Piracicaba, tem vários locais, tem a sede de sindicato da categoria. Okay. Né? Muito obrigada. Douglas, estou chegando aí. Tá certo, Regina. Obrigado pela participação de todos, viu?